Muito bem. Gente, olha só. Pela minha anotação aqui, nós terminamos nessa parte, né? Características das tubulações de drenagem predial. Deixa eu afastar aqui o ventilador, deve estar incomodando aí. Mas os elementos de uma drenagem pluvial, que mais a gente tem que se preocupar, é a declividade, a capacidade do tubo e a mudança de direção, tá? E a mudança de direção, beleza? Pronto. E o dimensionamento é feito aí através de tabelas também, para variar, né? Aqui em hidráulica a gente tem vários estudos e normas que já predispõem um dimensionamento das tubulações, tabela tudo, tá? Tabela tudo e aí tem uma relação entre a vazão de projeto e o diâmetro do tubo, né? Qual é a vazão máxima que um diâmetro vai aguentar, tá? Que um tubo de 100, por exemplo, vai aguentar. Agora, como encontrar essa vazão? Eu expliquei para vocês na aula passada como é calculada a vazão de projeto, tá? Ela é uma estimativa da quantidade de chuva que cai em uma determinada região. Essa unidade de chuva é dada em milímetros por hora, tá? E essa unidade, muita gente acha o seguinte, choveu 50 milímetros por hora, quer dizer que choveu 50, quando diz na televisão que choveu 51 milímetros, quer dizer que choveu 51 milímetros a cada hora que passou naquele período. Não, tá? Ali é um histórico do que choveu no período noturno, tá bom? Que é feito geralmente nessa casa do período noturno, entre 5 da tarde do dia anterior até às 5 da manhã do dia seguinte, né? O que é onde deveria ser feita ali a leitura, tá bom? Então, quando se fala choveu 51 milímetros, então quer dizer que durante o período da noite choveu essa quantidade, essa intensidade aí de chuva, tá? Bem, aí só lembrando aqui, a NBR 10.844 fixa o número de anos em que a vazão de projeto pode ser atingida. Quando se fala de anos de tempo de retorno, né, tempo de retorno de uma chuva, é porque a gente tem períodos de chuvas que formam um ciclo que demora uma determinada quantidade de anos para voltar uma determinada intensidade de chuvas. Trazendo isso para o nosso meio aqui, né, para a nossa realidade, não sei se vocês lembram de uma chuva que isolou, né, eu falei na aula passada, que isolou praticamente Juazeiro, que caiu ponte em Caririaçu, alagou ponte lá em Barbalha, danificou uma ponte lá em Barbalha, né, que teve que ser restaurada. Eu acho que isso faz uns 10 anos, entre 10 e 5 anos, uma coisa assim. Então, uma chuva daquela não é normal ela acontecer todo ano, mas a cada 5, a cada 10, a cada 15 anos tem um tipo de chuva, uma intensidade de chuva que pode acontecer, tá bom? Então, quanto maior o tempo de retorno, maior é o tamanho da chuva, maior é a problemática, tá bom? Tem cidades que sofrem mais, porque não tem infraestrutura urbana para drenagem, e tem cidades que são mais amenas, tá? É claro que os fatores de relevo da cidade influenciam bastante, como é o caso, por exemplo, de Crato e Juazeiro. Juazeiro sofre com alguns impactos, porém, o Crato são impactos bem mais agressivos, porque o relevo da cidade já é uma configuração diferenciada, umas declividades muito grandes, então a água ganha energia e acaba causando estragos numa magnitude mais notável, né, do que aqui em Juazeiro. Aqui em Juazeiro são estragos geralmente físicos e que não trazem assim tanto risco à população como lá no Crato, né? O canal, por exemplo, a céu aberto e a água passa a uma velocidade ali, sei lá, 40, 50 quilômetros por hora e você tem uma enxurrada. Não sei se vocês já viram os vídeos aqui das enchentes do Crato, é assustador, né? Alguns vídeos lá do canal. Ingrid, mas assim, eu posso falar que eu acompanhei bastante, né? Eu morei muito tempo em Barbalha, nesse período eu estava lá.
Tem duas pontes ali, que é uma na entrada, que vem de Missão Velha, e uma na saída, que vem para Juazeiro. A que vem para Juazeiro, ela já foi transbordada, já passou água por cima dela, alagou aquilo ali tudo, que ela é um baixio gigante, né? Mas não chegou a cair, pelo que eu sei. Agora, aquela ponte que chega de Missão Velha, ela já estava cedendo. Quando foram olhar embaixo, um dos alicerces, que lá não é pilar, é uma alvenaria de pedra que sobe e sustenta as duas seções da ponte, ela estava praticamente na metade já, a água já tinha levado boa parte, né? Aí fizeram a obra, isso faz uns 8 anos, 10 anos por aí. E aí fizeram uma obra, suspenderam a ponte com os trilhos de trem para refazer toda a fundação, né? E depois soltar de novo. Agora que caiu, que eu tenho certeza que a ponte caiu mesmo, foi no caminho de Caririaçu. As pontes realmente caíram, né? Tem umas pontes que caíram, ainda bem que não machucou ninguém, pelo que eu sei. Dentro da cidade, né? Entendi. Realmente eu não. Dentro da cidade mesmo eu não lembro, não. Bom, aí, então o tempo de retorno influencia demais na quantidade de chuva que você vai calcular, né? Ou seja, se você tem uma drenagem predial, muitas vezes você não vai buscar um tempo de retorno muito grande, não. É ali no máximo 10 anos, tá? Porque quando vier uma chuva grande, vai causar um certo estrago no telhado, um vazamento. Pô, mas isso vai acontecer uma vez a cada 10 anos. Então, em termos de custo, vocês sabem que eu falo muito que o, que o brasileiro reclama muito que o brasileiro não gosta de manutenção e tudo mais. Porém, nesse caso, eu acho que predial, dependendo do tipo de prédio, né, e do risco envolvido, não precisa você passar de 10 anos de tempo de retorno, não. Agora, quando a gente fala da cidade, né, da drenagem urbana, né, aí sim, você tem inclusive vidas em jogo. Então, você não pode estar reduzindo a quantidade de tempo de retorno, até porque o investimento na drenagem urbana é muito maior, muito superior do que a drenagem no predial. Então, um investimento em um prédio, em uma drenagem de um prédio, nem se compara com o investimento de uma drenagem urbana, que é muito maior, tá? E aí você investir muito dinheiro, dinheiro público, numa coisa que não vai solucionar o problema, né? Ou que vai solucionar o problema parcialmente, não é interessante, tá bom? Beleza. E como é que é calculada essa inclinação, né? Essa vazão? Bem, nós já entendemos esse I, que é a intensidade de chuva, que é dada em milímetro por hora. A área, que área é essa? É a área de coleta da água da chuva, certo? No caso, a área impermeável da casa. E o 60 é uma unidade para transformação dimensional da fórmula, né? Porque ó, a vazão está em litros por minuto, a intensidade da chuva está em milímetros por hora. Então, como é que eu faço conta com duas unidades diferentes? O 60 é uma unidade adimensional que está aqui para corrigir isso, tá bom? No caso, ele é um resultado aí da análise dimensional desses elementos, tá bom? E a área em metro quadrado, né? Então, como é que eu faço um cálculo com litros com milímetros, minutos com horas e milímetro com metro quadrado? Como é que eu faço essa unidade, essa conta, né? Então tem que ter um elemento adimensional para corrigir essa bagunça, tá bom? É, a cada tipo de calha possui a sua vazão máxima, tá? De acordo com a sua declividade. Página 191 do livro de hidráulica do Carvalho Júnior, que tem lá na nossa biblioteca, tá bom? Não tem ainda na biblioteca virtual, só tem na biblioteca física. Mas próximas, vamos dizer assim, próximos meses aí, tá chegando na biblioteca virtual para a gente ter acesso, beleza? Bom, então a vazão de projeto é calculada através dessa fórmula. Vamos ver as duas informações. Para eu calcular a vazão de projeto, eu só preciso da intensidade da chuva naquele local e da área impermeável, que é a área de contribuição. Que área é essa, pessoal? Telhado, por exemplo. Né? Qual é a área do telhado? Que vai coletar água
para eu fazer o meu armazenamento dessa água para usar depois, né? A área do telhado, tá bom? E só lembrando, é a área em planta, tá bom? Muita gente acha que o cálculo, por exemplo, para telhados muito inclinados, você usa a área do telhado inclinado. Mas assim, algumas bibliografias já citam o seguinte: a área ela deve ser correspondente à proporção de projeção em planta, porque o que vai acontecer é que a água que vai chover naquela projeção em planta, né, da chuva, é exatamente a que vai ser coletada. Se você aumenta a inclinação, a mesma água que ia cair numa laje, por exemplo, ela vai cair na projeção do telhado inclinado, tá certo? É claro que isso vai mudar um pouquinho quando tiver chuva de vento, né? Porque aí a chuva lateral você vai ter uma área de contato maior de telhados inclinados. Mas, gente, isso é um preciosismo, tá bom? É muito difícil um telhado, mesmo que grande, aumentar consideravelmente a sua captação, que valha você incluir isso no cálculo, tá? Então, eu acho um preciosismo, beleza? Então, ó, deixa eu projetar aqui para a gente ver, tá? Agora, agora, agora. Eu vou ter paciência que esse computador aqui é o último, é o último recurso, né? Porque o outro tá na iByte. Se esse aqui pifar, a gente tem que ter carinho e paciência com esse computador de idade aqui. Tá quebrando galho para mim nessas semanas. Pronto, no tempo dele. Show de bola. Não me critiquem, vocês também têm esses probleminhas, que eu sei. Todo... ei, é uma desculpa que final de semestre, minha nossa, meu professor, meu computador deu problema, eu não consegui baixar o arquivo, não sei o quê. Rapaz, final de semestre, computador, eu vou aliviar esse semestre porque o meu deu, né? O meu deu problema. Eu vou aliviar, viu? Mas prazo é prazo, né? Eu tô dando meus pulos aqui, então vocês. E o cliente não vai querer saber quando vocês estiverem trabalhando, vocês têm que ser sempre um plano B, viu, gente? Esse computador aqui fica guardado aqui já faz tempo, a bateria não segura mais nada. Mas está salvando essas 2 semanas agora, está salvando. Então vocês tenham esse sempre um backup, sempre um plano B. Nunca é bom ter só um computador, tá? Então, mesmo que velhinho, é bom ter um computador guardado, viu? Vocês que vão trabalhar bastante com computador, né? É uma ferramenta de trabalho lá na arquitetura. É muito bom vocês terem o computador já com os programas principais. É claro que muitas vezes esse aqui, por exemplo, ele não tem Revit. Eu uso muito o Revit para quando um arquiteto manda o projeto em BIM, né? Na extensão IFC, para a gente compatibilizar a estrutura com a arquitetura, eu uso o Revit para ler o programa que foi enviado pelo arquiteto. E no meu caso, esse aqui agora, nesse período agora, eu estou sem o Revit, porque o Revit é muito pesado para esse coitadinho aqui. Então é sempre bom ter dois computadores, porque o cliente não vai querer saber, né? Prazo de entrega não vai querer saber se você quebrou o computador ou exaço. Então é sempre bom ter mais um, tá? Bem, aí sobre o reaproveitamento de água, tá bom? Essa daqui, acredito que eu já conversei bastante com vocês, mas não aqui conceitualmente no cronograma da disciplina, tá? Então, a reutilização das águas pluviais depende do tipo de contaminante a que foi submetida essa água. O reaproveitamento necessita de uma infraestrutura adicional nas instalações hidráulicas. Eu conversei isso com vocês no dia em que vocês me perguntaram como era o reaproveitamento, e eu citei que alguns projetos a gente recebe aqui com reaproveitamento, e eu preciso pegar o esgoto, né, que a gente chama de água cinza, né, que não é o esgoto que vem do vaso sanitário, que é chamado de água negra, água suja. Nós não usamos ela, óbvio. Nós usamos a água, por exemplo, da pia do banheiro, a pia do banheiro. Usamos a água do box do banheiro, tá?
e alguma outra que a gente possa aí considerar similar a esse tipo de esgoto, tá bom? Então, é feita uma instalação separada, ou seja, você tem um investimento maior de tubulação, ao invés de ter apenas uma tubulação, né, no banheiro, você tem duas. Você tem a tubulação de esgoto mesmo, tem a tubulação de reaproveitamento, né? Então, você tem duas instalações no mesmo banheiro. Isso para coleta, né? Então, claro que tem um custozinho a mais, tá? É muito? Não muito. O que encarece mais é realmente o sistema, né? Que é aquele que eu falei para vocês, biodigestor, por exemplo, ou então um sistema de filtragem e cloração, que alguns já vêm até prontos, você pode comprar, só instalar, e a cisterna, e a bomba, né? Então, e a bomba, e a cisterna, e o sistema de tratamento, que geralmente já vem pronto. Você pode fazer com a caixa, fazer o sistema separado com a caixa? Pode sim. Tá? Envolve aí um projetinho para que o sistema funcione corretamente. Tem que ter o nível das tubulações tem que ser bem controlado. Então, realmente tem que seguir um projetinho bacana para ter eficiência no sistema, né? A vazão da água a ser drenada, então, como eu falei no slide anterior, intensidade da chuva, o tempo médio de chuva diária, áreas permeáveis e impermeáveis, aí é aquela coisa, né? Por que que a gente tem área impermeável em um plano diretor? O que é que exige a área impermeável? Para você, primeiro, né? Para você diminuir aquele microclima, para você diminuir a temperatura no microclima. Quando você tem uma região, um bairro, por exemplo, que está tudo impermeabilizado com cimento, com concreto, gente, vira um forno, é o centro ali, o centro de Juazeiro, aquele clima abafado, aquela coisa quente, é como se fosse um microclima, porque não tem área verde, né? Não tem área permeável, não tem planta, não tem um clima agradável ali. Então, você tem um aquecimento local ali, tá? É diferente, por exemplo, de você estar, vamos dizer, um bairro aí que ainda está muito, vamos dizer assim, sem muita permeabilidade. Aliás, sem muita impermeabilidade. As periferias, tá? Vamos ver ali, Lagoa Seca, tem muito terreno vazio, né? Lagoa Seca, cidade universitária. A temperatura é quente? Claro, Juazeiro não tem lugar quente não, nem na geladeira. Mas ainda tem um clima um pouquinho melhor, principalmente quando chove, porque o solo, ele absorve um pouco da temperatura, não reflete, né, como se diz assim, não retorna aquela temperatura para o ambiente, como o concreto ou o asfalto. Então você tem uma melhora no microclima, tá? Então o clima é melhorzinho. Agora, quando é todo impermeabilizado, aí nós temos problema. Então, por ser uma área, tem as áreas de recuo no plano diretor, é exatamente esse recuo com área permeável, né? Fala do recuo, fala da taxa de ocupação do solo, para que você deixe uma parte permeável, para a água bater e infiltrar. E aí vem o segundo motivante para isso. O segundo motivante é você diminuir a água que está sendo drenada pela drenagem urbana, né? Você não sobrecarrega ela, seria o ideal. Por quê? Porque quando você impermeabiliza, toda a água que cair, ela tem que escorrer para a rua. E aí o volume de água é muito grande. Então, por que que nos sítios não tem problema com alagamento, com enxurrada, com nada, esses problemas que a gente tem na cidade? Porque nos sítios não está impermeabilizado todo o solo, né? Então a água vai infiltrando e o que escorre é menos, bem menos do que o que escorre aqui na cidade. Quando a gente fala escorrer, né, é uma palavra meio popular, mas que escoa superficialmente, tá bom? Não é bem escorrer, não. É escoar, na verdade, né? Então escorrer é uma coisa popular, é uma variação dessa palavra escoar de uma forma popular, tá bom? Então, escoar superficialmente, tá? Então, numa cidade como Juazeiro, maior parte da água que cai, ela corre, no caso, escoa superficialmente. E aí vem muita água para a rua, causa aqueles estragos, tá? A cidade não está preparada, não tem infraestrutura
adequada. Tem algumas obras de infraestrutura, mas não adequada, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Perguntas. KKK, ok. Acumula do semestre todo, não lembro o contexto. Deve ser com relação às coisas do semestre, né? Já está chegando no final, mas vai acumular. Computador, né? Entendi. Eles sentem que a gente tem pressa, é verdade. E o Windows principalmente, né? É tipo assim, tem até um meme para isso. Ah, você está com pressa para apresentar uma proposta para o cliente? Está ligando o computador? Pera aí, vamos atualizar, né? Fazer de propósito. Impressora também. Impressora. Não, verdade, Michel, tá? Não quer dizer também que vocês agora já tem que estar com dois computadores, não. Mas assim, quando você vai se estruturando, montando seu escritório e tudo mais, né? Quem sabe até comprar uma plota e tudo mais no seu escritório, é bom você botar um computador de backup. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Lá no meu escritório, eu tenho um computador que eu deixo com os estagiários para eles trabalharem, e tem esse computador aqui em casa, né? Já aconteceu de eu levar esse computador para o escritório, entendeu? E aí a atividade do escritório não para. Tem que ser assim. Então não é logo de cara não, tá? Logo de cara a gente não tem tanto recurso não. Realmente terceiriza algumas coisas, por exemplo, eu estava conversando com um recém-formado, acho que foi um pouco antes da pandemia, e ele dizendo, Paulo, eu tenho um plano, olha que legal, eu achei muito bacana disso dele. Eu tenho um plano estruturado aqui de desenvolvimento do meu escritório. E aí ele me mostrou o plano, né? Tava impresso na mochila dele. Mostrou o plano, muito bacana. Ele fala, olha, a estrutura que tem que ter, né? São 5 computadores, tipo PC Game, aí tem lá a configuração dos computadores. É, sendo que 2 computadores, 2 ou 3 computadores, era só para renderização. Era uma coisa assim. E tinha plotter, tinha a televisão para mostrar os projetos para o cliente. Então, ele tinha lá estruturado assim como é que ele queria o escritório dele. Isso é um plano. Isso é um plano, né? Isso é bacana, isso é legal. E você tendo aquele plano ali, até você mesmo se policia para não estar gastando com coisas supérfluas, muitas vezes, e você não estrutura. Por exemplo, ganha um dinheirinho, vai colocar propaganda aí na televisão, compra coisa no Facebook para botar propaganda. Gente, o marketing é interessante, é muito, mas se preocupe primeiro em conquistar, em fazer um projeto legal, fazer um projeto com alma, com conceito, com pensar em todos os pormenores, que isso vai lhe dar, vamos dizer assim, know-how, tá? Então, assim, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que o Instagram, para ficar bonito no Instagram, ótimo. Para você renderizar um negócio, ótimo. Agora, a casa vai ficar confortável para o usuário? O Instagram não consegue dizer isso, consegue? Aquela casa é adequada para aquela localização, para aquele cliente? Não tem como ver. Então, isso na engenharia também é a mesma coisa, tá? Eu vejo muito aí. Claro, a gente não fala nomes por ética, mas a gente vê muito por aí Instagrams bombando, bombando de estruturas, e às vezes a gente vê uns erros nos projetos que a gente recebe, porque tem construtora também, né, lá no escritório, e a gente recebe, vê uns erros, vê umas falhazinhas que o Instagram não mostra, né? Algumas soluções que deixam o projeto muito mais caro, mas muito mais caro mesmo, mas o Instagram não mostra. Então, tem que ter cuidado com o negócio do Instagram, tá? Mostrar a verdade, não ficar criando aquela expectativa, seguidor quem tem que se preocupar é blogueiro, né? Escritório de arquitetura, escritório de engenharia tem que fazer o projeto adequado. E não é projeto, vejam a definição de projeto, não é uma planta.
O projeto em si é o desenvolvimento de uma atividade que tem um propósito. No caso, o projeto é um elemento que vai proporcionar a construção de uma casa. O objeto final é a casa, não é o projeto, não é o render, não é a publicação no Instagram. Tenham cuidado com isso. Usem a ferramenta, tem que usar mesmo, mas tem que pensar mais no conteúdo, tá bom? Então, com relação a esse negócio de no começo, logo, né, vocês realmente não vão ter todos os recursos, mas façam um planozinho de desenvolvimento, mas pouquinho mesmo, tá? Sem sacrificar muito aí seus honorários, tá bom? Deixar as áreas para não precisar de manutenção. No caso, é a área permeável, né? Mas olha aí, a falta de conhecimento, Michel, muitas vezes faz a pessoa dar um tiro no pé, porque se você parar para pensar, as áreas permeáveis, elas dão mais conforto para a pessoa, elas trazem ali uma questão de microclima na sua residência, e sem falar que diminui aquela, vamos dizer assim, aquela quantidade de água que vai ser drenada, né? Então, realmente a grama dá trabalho, eu que sei, né? Mas e jardineiro hoje em dia está caro demais, é mais caro do que um milheiro de tijolo. Então, realmente é complicado, né? Brasileiro não gosta de manutenção. Isso vai virar um bordão, né? Vai virar um bordão. Professor, só quem supera o milheiro do tijolo é o ferro mesmo. Que nada, o cimento, você já viu? Tem lugar que tá cobrando 30. A Mizu tô comprando de 25,10. Pois é. Mas aí é de fábrica, né? Nem todo serviço assim viabiliza você comprar de fábrica. Provavelmente aí é de fábrica, né? É verdade. Mas, ó, comparando de fábrica, tá comprando de 25, eu acho que no começo do ano eu comprei a 18,50. Então, aumentozinho considerável. Madeira também está indo. Espero que em 2021 voltem tudo aos patamares, né? A lei da oferta e da procura equilibra o preço depois. Então, espero que essas coisas que estão tudo bagunçado aí, toda a cadeia produtiva está bagunçada, espero que volte aí com essas vacinas chegando, né? Graças a Deus. Principalmente a questão de aula, né? Porque as rotinas, elas voltando para o seu estado normal, eu acho que toda a cadeia vai voltando ao normal, né? Vou dar um exemplo. Se voltar à aula presencial, toda aquela economia do pessoal da cantina, o pessoal ali de fora, as xerox, tudo volta a funcionar. Toda a economia, a microeconomia ali da faculdade, por exemplo, volta a funcionar. Os topiqueiros, os ônibus e tudo mais. E esses influenciam em quê? Compram mais material para poder suprir a demanda de vocês, impressão, tinta, energia, mercado para fazer os alimentos e tudo mais, combustível para abastecer os veículos. E toda uma outra cadeia vai seguindo em sequência. Então, eu acredito que todas essas influências vão voltar ao normal quando nós tivermos aí uma proximidade do que era normal antes. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Ingrid. A vaga de estacionamento era 2 colunas. Aí, no caso, é uma coisa que eu vou falar bastante para você no próximo semestre, se Deus quiser, eu estiver aqui com vocês, né, dando essa aula de sistemas. Realmente eu vou falar sobre isso, né? Vocês, muitas vezes alguns arquitetos, os ruins, eles vão chegar na situação dessa aí que você citou e vão dizer assim, a culpa é do projeto estrutural. Não, filho. Pode ser, mas quem você está construindo um prédio, você não sabe que vai precisar de coluna, de pilar, de viga, de laje, de estrutura, sabe, não sabe? Então tome partido daquilo. Você olhando para aquela composição ali daqueles dois pilares, um próximo do outro, né? Aqui não dá para abrir uma porta de um carro.
Então, isso é atribuição do arquiteto também, fiscalizar mal os engenheiros que estão calculando, né? Tem gente que não pensa nisso. Então, é muito importante que vocês participem da concepção estrutural. Muito importante mesmo. Porque se tiver uma interferência, não é para você evitar interferências, não, mas se tiver alguma interferência, você já vai ver na época do projeto e resolver aquela bronca. Arquiteto tem muita capacidade, tem muita formação para resolver esse tipo de problema, né? Tem aluno hoje que diz assim, Paulo, foi necessário um pilar no meu. Eu tenho orgulho disso, de falar isso. Apareceu um pilar, foi necessário um pilar numa casa que eu estava fazendo ambientação. Tinha um pilar no meio e eu só lembrei de você, porque você falava muito. Quando o pilar aparece na nossa arquitetura, na nossa vida, né? Eu tenho duas opções: ou eu choro, ou eu caio para cima desse pilar para fazer ele ficar um elemento assim destacado no ambiente que vai fazer falta se eu tirar. Eu cito muito uma decoração que da antiga esquina da Malu, que tinha ali perto da faculdade, perto do Barzinho da Asa, espaço embaixo, um barzinho bem legal, infelizmente fechou. Tinha dois pilares, que era um prédio em cima, né? Tinha dois pilares no meio do local ali, do bar, vamos dizer assim. E simplesmente a decoração interna, né? Se eu não me engano, era de Valdo Figueiredo, ficou maravilhosa e os pilares fizeram realmente a composição do ambiente. Se eu tirasse aqueles dois elementos estruturais ali, o ambiente ia ficar, claro, bonito, mas ia retirar um pouco daquela proposta que aconteceu ali, tá entendendo? Ou seja, os dois problemas, os dois pilares, na verdade, se tornaram dois elementos essenciais da decoração. Isso é criatividade. Isso aí é o design, o arquiteto, dizendo para que veio, né? Então, se você olha aquilo, se você olha um pilar que foi necessário num projeto seu como um problema e reclama e chora e vai falar para o cliente, esse pilar atrapalhou, era bom que não tivesse, não sei o que, não sei o que. Gente, você tem essa opção de reclamar e não dar uma solução, ou você pode cair para cima e começar a pensar, se influenciar, procurar alguma base, algum estudo, vamos dizer assim, referência que você possa usar para resolver aquele problema. É sua função. E outra, vai virar, por exemplo, vocês estão ouvindo aqui eu elogiando o Valdo Figueiredo. Por quê? Porque ele olhou para aquele pilar e resolveu a bronca. Tornou aquilo maravilhoso. Ela é linda a decoração de lá. Linda, não era brincadeira, não. E tornou aquilo ali um resultado muito bacana. Então, vocês estão ouvindo eu falar dele aqui agora, por quê? Por causa do trabalho dele, tá? Então, sejam esse tipo de profissional e realmente aceitem desafios. Então, isso só é possível se você estudar. Não quer dizer que você sai da faculdade e para de estudar, não. Você vai começar a se influenciar, buscar resolução de problemas, dentro de um pilar, como é que eu resolvo? Um pilar que está muito destacado. Tem uma arquitetura aqui perto de casa, que eu fiz um projeto estrutural, e a casa tinha um pé direito duplo com uma caixa d'água em cima desse pé direito duplo. Depois eu vou explicar para vocês o que é flambagem, e cada vez que você aumenta a carga no pilar, né, você vai aumentando a possibilidade de flambagem. E no pé direito duplo, você não tem o travamento, vamos dizer assim, o vão do pilar, né, de cima para baixo, você não tem um travamento em uma das direções. Então, facilita muito esse pilar flambar. E o que é que a gente faz para evitar isso? Ou aumenta muito a armadura, ou você aumenta um pouco a largura dele. Tá? Então, aumentou a largura dele, ficou com 20 e 22 centímetros. Lembro disso porque foi muito discutido. E aí o arquiteto fez o quê? Primeiro reclamou, perguntou se não dava para tirar, dava para fazer um pilar de 15, eu ri na cara dele. Mas depois ele entendeu, e aí eu fui falando para ele, olha, usa isso a seu favor, na decoração interna, na estrutura aparente, e ele usou. Ele pegou um spot, daqueles bem fininho, sabe, uns pontos de luz assim bem fininho, e colocou na frente do pilar, e não foi necessário pintar o pilar. O pilar ficou aparente, só passou um verniz, ficou como se fosse uma estrutura de concreto, decorando o ambiente, ficou lindo, né? Acho até que eu tirei foto, depois eu posso mandar no grupo. E a iluminação, né? Ao invés de esconder o pilar, foi mostrar e iluminar ele, para ficar mais acesa ainda. E ficou lindo. Ficou lindo, de muito bom gosto. Inclusive, pediu para os outros pilares serem
aumentados também. Então, você tira por aí quando você começa a conversar as coisas e pensar nas soluções, tá? Então, vejam essa questão aí de realmente interagir com o que está envolvido no seu projeto. É tipo o cara, um designer de veículos vamos dizer, um design de veículo da Volkswagen. Ele vai projetar um carro, ele tem que saber tudo, ele tem que ser um engenheiro mecânico? Não, ele é um designer. Mas ele tem que entender qual é a proposta do carro, qual é o tamanho do motor, qual é o tamanho das rodas, para ele dimensionar tudo o que ele precisa, né? Tem muitos carros por aí que você vê que eles são chutados, os carros feios, só por desculpa, aquele Etios, por exemplo, é um carro muito bom, mecânica muito boa, mas ele é feinho, né? Assim, alguém aqui tem Etios? Não muda nada, é feio do mesmo jeito. É meio feinho, né? Mas ele é um carro ótimo. Em termos de mecânica, é o melhor carro que existe, mas é feinho, né? Então, muitas vezes o cara tem que entender de tudo um pouco. Então, por exemplo, qual é a tendência do mercado brasileiro? O brasileiro gosta muito de carro bonitinho, é verdade. Agora, pelo fato do carro ter uma mecânica muito boa, vendeu bastante. Agora, se aquele carro fosse bonito, com aquela mecânica, que eu espero que a próxima geração seja mais ou menos assim, aí pronto, não tem mercado não. Vai vender acima de todos, né? De cada, vender acima de todos. Então, veja, o design de veículos ele tem que entender não só da beleza, mas da mecânica, tem que entender qual é a proposta do carro, tamanho do motor, tamanho do porta-malas, o que é que o cara vai querer, né? Qual é o programa de necessidades do consumidor daquele produto e tudo que envolve aquele produto. Qual é o câmbio, se é manual, se é automático, o tamanho do motor. Ele tem que entender tudo disso. Ele precisa saber como é que o motor funciona? Não, mas ele tem que entender o tamanho do motor para a proposta, ter uma ideia. Né? Se o motor é muito potente, tem que botar um cofre do motor maior. É a mesma coisa o arquiteto. Se o arquiteto exige muito da volumetria, faz uma volumetria bem desafiadora, isso vai demandar uma estrutura correspondente para manter aquilo de pé, tá? Então é mais ou menos isso. Bom, terminei de ler os comentários, fui bem longe aqui na disciplina, mas vamos embora. Conhecimento é conhecimento, não importa a área, né? Bom, aí a área permeável e impermeável, né? Quanto mais área permeável, menor a vazão da água a ser drenada. Isso é o que eu acabei de falar para vocês, né? Quanto mais grama, quanto mais solo, menos água vai para a rua. É mais ou menos essa lógica, tá? Área de captação para reaproveitamento devem ser impermeáveis sempre, tá bom? E o ideal mesmo é que seja o telhado, porque se for o piso, você pode ter alguma outras sujeiras ali, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu coleto água do chão, de um determinado piso lá, e eu tenho um cachorro em casa. E se esse cachorro cagar naquela área ali, hein? Aí a sujeira vai para onde? Vai para o sistema de reuso. Muitas vezes eu nem posso mais usar essa água, né? Então tem que ter cuidado, tá? Eu prefiro sempre orientar vocês a usarem reaproveitamento de água da cobertura, tá bom? E a área de contribuição, que no caso a área de contribuição seria soma de todos os telhados que vão ser utilizados. Não é comum você tentar reaproveitar toda a água do prédio, do, da edificação, tá bom? Por quê? Captar todas as águas, nenhuma gota. Porque, pessoal, uma chuva, se você bota uma cisterna, por exemplo, 10 mil, vou exagerar, 10 mil litros, em uma chuva assim de 20 milímetros durante a noite toda, não que essa chuva seja muito intensa durante toda a noite, mas ao longo de toda a noite, somando todos os períodos, vai dar uma chuva lá de 20, 30 milímetros, você já encheu 10 mil litros muito fácil, entendeu? Então, em 2 dias de chuva, você já enche o seu reservatório. Não tem necessidade de você querer armazenar toda a água em todo o período chuvoso, não. Não existe. Você vai ter que fazer igual aquele meu cliente lá de Missão Velha, que tinha uma cisterna de 200 mil litros perto do galpão, né? Então, não precisa desse jardim. Aqui eu tenho só um layout que está lá no nosso livro, da nossa bibliografia, tá? Um telhado fazendo a coleta de água da chuva.
Esse item 1, que está bem aqui, ó. Esse item 1, eu acho que eu comentei com vocês, e eu vou mostrar para vocês, que tem um sistema que geralmente é para ele eliminar a água da primeira chuva. Porque a água da primeira chuva geralmente limpa o telhado, tira o pó, tira a poeira, né? Então aqui é uma configuração, ó, coleta do telhado. Eu tenho um sistema de para jogar fora, né, parte da água, da primeira água, e depois eu venho aqui com a água reservada, no reservatório. A partir desse reservatório, eu tenho uma bomba, aqui no caso com controle de vazão. Isso é um sistema bem caro, porque esses equipamentos precisam de muita manutenção, tá? Para pressurizar a tubulação aqui na água, tá bom? Na tubulação. E essa tubulação ela tem que ser completamente independente, tá? Ou seja, você vai realimentar aqui a água do vaso sanitário, que é uma água que não precisa estar 100% potável, né? Você vai usar essa água para lavar o banheiro, para lavar alguma coisa? Beleza, então você pode fazer esse tipo de sistema. Ele é um sistema que não é muito comum no Brasil, porque ele é caro, né? Essa configuração aqui, ó, em que uma bomba ou um cilindro pressurizado pressuriza água na tubulação, ele é caro para comprar e caro para manter. Duas coisas que o brasileiro não gosta. Aí o que, é que o brasileiro faz? Usa a inteligência em prol da sua necessidade, né? Apesar de parecer um sistema que vai elevar demais o nível da cobertura, vai criar um sótão aqui em cima, né? A maioria dos elementos dos sistemas de reaproveitamento de água dentro da casa utilizam esse tipo de princípio, que é a água abastecer todo o pavimento com essa água de reutilização por gravidade. Então você vai ter o mesmo trabalho de levar a água lá para cima. Então, muitas vezes você usa até uma bomba dessa, mas para encher um reservatório e depois, por gravidade, a água pressurizar a tubulação. Tudo bem? Só nesse caso aqui, o problema é que você gasta muita energia, né? Mas bem menos do que essa primeira configuração aqui, tá? Então, é o mais indicado, é esse tipo aqui de elemento. Você tem um reservatório em cima, que não é o mesmo reservatório da água potável, mas é um reservatório que vai ser usado para abastecer os outros sistemas de reutilização. Por exemplo, você vai reutilizar no vaso sanitário de todos os banheiros, que já é uma grande economia, porque se você parar para pensar, talvez o chuveiro e o vaso sanitário sejam os dois elementos hidráulicos dentro de uma residência que mais consomem água, né? Os vasos sanitários, vamos dizer que eles, se eu não me engano, são 8 litros que tem naquela caixinha lá acoplada, é um dos maiores consumidores, é ele e o chuveiro, né? Então, se você já reaproveita essa água do vaso, utiliza ela do sistema de reutilização da água da chuva, né? Captação da água da chuva, você evita de estar gastando essa água do seu hidrômetro. Você evita de estar usando essa água da captação. É como se você deixasse de utilizar a captação do poço e a extração lá do aquífero em Missão Velho. Agora imagina se muitas casas de Juazeiro utilizassem esse sistema. Então você teria uma economia de água muito grande. Você teria uma redução na extração de recurso natural, do recurso natural água, tá certo? E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Só um exemplo aqui, gente, de dimensionamento, tá? Aqui eu tenho alguns dados, tá bom? Esse dado aqui, ó, é o I, é a intensidade da chuva. A intensidade da chuva, onde é que eu pego essa intensidade da chuva? Geralmente, uma faculdade faz esse estudo através dos dados da FUNSEM, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou com esse 150 na cabeça porque foi um estudo feito pela UFCA
em 2010, se eu não me engano, 2012, por aí, entre 2010 e 2012, com os dados da FUNSEMI. Então, em Juazeiro ficou 150 milímetros, tá? Essa chuva, ela acontece em que período? Vou falar daqui a pouco, tá bom? Mas, geralmente, não é que fica chovendo 150 milímetros durante todo o período, toda hora, não. Geralmente, essa chuva só é máxima em 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, tá bom? A área do terreno é de 200 metros quadrados, a área construída é de 120 e a área permeável é de 80, tá? Considere apenas drenagem das áreas impermeáveis, ou seja, construída. Considerando o reaproveitamento da água, em quanto tempo uma cisterna de 5.000 litros seria completamente cheia com a intensidade máxima de chuva? Então, vamos dizer, nesse exemplo aqui, que a chuva, ela estava chovendo 150 milímetros durante todo o período, tá? Ou seja, direto, que é uma coisa que não acontece. Mas em quanto tempo essa cisterna vai encher? Em quanto tempo vai gastar para ter 5.000 litros reservados numa residência com essa configuração aí? Tá bom? Então vamos lá. Ó. O terreno ele é 10 por 20, a elevação frente zero, fundo 60, tá bom? Eu vou dar essas informações aqui porque eu preciso também chegar numa conclusão aí com vocês. Olha só, qual é o tubo e qual é a drenagem, né? Qual é o tubo e qual é a capacidade de água que ele consegue absorver, que ele consegue conduzir com segurança para cada vazão, tá bom? Vamos ver aqui. Então, olha só. Nós vamos fazer o cálculo e vamos usar essa tabela aqui para dimensionar o tubo, tá bom? Então, ó, quando eu tiver aqui a vazão, eu vou vir aqui ver qual é a inclinação que eu vou usar e qual é o diâmetro correspondente, tá bom? Essa vazão aqui em litros hora, tá bom? Vamos lá. Fazendo aqui os exemplos, né? Eu tenho aqui essa fórmula. Vazão é igual a intensidade de chuva vezes a área de contato dividido por 60. Essa unidade está em litros por minuto. Não é litros por hora, é litros por minuto. Então, vamos voltar aqui. Isso é um quê? É igual... Não dá para desenhar com mouse, é incrível. Não dá. Vamos ficar voltando lá mesmo. Doido para voltar para a sala de aula, viu? Quando tiver segurança, é claro. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho um I aqui. Esse é o I. E eu tenho uma área construída, que vai ser a área impermeável, tá bom? Porque se a permeável é 80, o terreno tem 200, a área de captação, projeção em planta seria 120. Então, voltando nessa fórmula aqui, eu tenho que a vazão ela é igual a I vezes a área dividido por 60. O I, nós vimos lá que ele é 150, ok? 150 vezes qual é a área? 120. Então, 150 vezes 120, 18 mil, dividido por 60. Então, em litros por minuto, são 300 litros por minuto com essa intensidade de chuva. Então, em um quadrado de 1 por 1, né, de área de abertura, com essa chuva, a cada minuto eu vou ter 300 litros entrando por esse quadrado, certo? Ou seja, é como se eu enchesse um tambor daquele de óleo e meio a cada minuto com essa chuva. Então, realmente é uma intensidade considerável, tá bom? Muito bem, então eu já tenho aqui, ó, vazão de projeto no máximo é igual a 300, unidade é litros por minuto. Ok? Guarda isso daqui. Então, se chovesse, que não acontece, tá bom? Só para efeito didático aqui.
Se chovesse 150 milímetros durante um período constante, quanto tempo eu gastaria para encher 5.000 litros? Bom, se são 300 litros a cada minuto, quanto tempo eu gastaria para encher 5.000 litros? Tá? Então, se eu pegar aqui e dividir 5.000 por 300, eu vou ter 166. Então, a conta será 5.000 dividido por 300. Vocês estão entendendo essa parte? Professor, repete aí essa parte de 5K. Pronto, 5.000 litros, ó. Está aqui, 5.000 litros é o tamanho do reservatório que ele quer saber, que a pergunta está querendo saber em quanto tempo vai encher, se a chuva ficasse constante. Então, eu já vi que a vazão de projeto para essa configuração aqui, ó, para essas duas informações, que é como eu calculo a minha vazão do projeto, a vazão ela é de 300 litros a cada minuto. 300 litros por minuto. Quanto tempo eu demoro para encher 5.000 litros? Então, eu divido 5.000 dividido por 300. Eu botei 5K porque os meus zeros aqui no... Os meus zeros aqui são amebas, lá da biologia, né? Aquelas coisas feias, mal formado. Aí, tá? Então, 5.000 dividido por 300 dá 166 minutos. Eu gasto 166 minutos para encher um reservatório desse. Isso em horas são 2,7 horas. 2,7 Professor, horas. como o senhor transformou isso em horas? Minutos dividido por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Ah, Isso aqui dividido. Eita, tá ruim demais desenhar aqui, gente. Vocês não têm noção. Ô, gente. Vocês não têm noção de como é ruim escrever com esse mouse. Como é o nome daquele negócio? É Touchpad, é? Que você tem uma canetinha, os designs usam. Ali é massa. E caro. é. Então, gastaria 166 minutos para encher essa cisterna. Então, veja, uma chuva pesada, é óbvio que aqui é uma chuva muito pesada, né? Para encher 5.000 litros em um dia realmente é difícil, mas menos de 3 horas você encheria um reservatório de 5.000 litros, que é muito rápido. Então, se você tenta colocar muita reserva d'água, você vai achar que essa reserva você vai usar durante todo o período do ano, mas não vai. Né? Essa água vai ficar acumulada, muitas vezes cria lodo, fica até imprópria, porque você chove muito, acumula muita água e você não consegue usar ela em semanas. Então não adianta você ficar reservando demais. É bom reservar uma quantidade ainda consciente, vamos dizer, até 10.000 litros aí eu acho que é bem consciente numa residência, tá bom? Oi. Professor, só pode repetir aqui para mim, houve alguma transformação nesses 5.000 dividido por 300? Ou é só a divisão normal? Para dar 166? Porque assim, os 5.000 dividindo por os Ah, 300, dá 16, né? não daria, né? É 16, verdade, Isso. verdade. Estão vivo aqui diferente. São 16. Pô, pior ainda, né? Porque 16 minutos, em 16 minutos você enche. É, foi um erro de vírgula aqui. Então, em 16 minutos você está enchendo. Então, essa parte aqui apaga, ó. Você está enchendo esse reservatório. Por isso que eu digo, não adianta você querer fazer uma reserva muito grande, porque você vai fazer igual o meu cliente lá, de Missão Velha. Reservar 200.000 litros, mais os castelos d'água, é coisa de... é um absurdo de quantidade de água reservada, tá? Quem foi que falou aí, obrigado, viu? Não tinha visto não isso, não. Só fiz o cálculo aqui e não fiz crítica. 16 minutos.
Então, ó, se são 300 litros a cada minuto, são 16 minutos para encher 5.000 litros. É muito rápido. Então, se você colocar uma reserva muito grande, você vai ter o problema de a água ficar estocada muito tempo. Professor, Oi. se deu 16 minutos, a conversão em hora fica quanto? Aí você divide por 60 de novo. 16 dividido por 60. Como o de baixo é maior, né? O 60 é maior, vai dar uma fração abaixo de 1. Aí não adianta muito você botar em hora, né? Quando é abaixo de 60, você não converte muito para a hora, não. Mas daria 0,26 horas, viu? Certo. Então, muito pouco. Beleza, gente? Alguém tá com dúvida nessa parte até agora? Ou posso continuar? Gelana, é 16, viu? Foi eu que vacilei aqui na vírgula, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Eu tenho, então, ó, a vazão, ela é de 300 litros por minuto. Eu venho aqui na tabela só para saber o diâmetro do tubo. Olha, eu sempre coloco nos meus projetos essa inclinação aqui, gente, ó. Sempre coloco essa inclinação aqui. Por quê, Paulo? Porque é uma inclinação que ela nem é muito pequena e também não é muito grande. Ou seja, se alguém errar a inclinação na obra, não vai ficar, não é tão pequena que vai ficar praticamente reto e nem é tão grande que a pessoa vai sentir que aquilo está numa ladeira muito grande e vai fazer aumentar o nível da casa, por exemplo, tá bom? Então, 2% eu indico tanto para esgoto quanto para drenagem urbana. Aliás, predial, tá bom? Agora, você pode usar 1%? Claro que pode. Por economia, você pode usar 1%, tá? O problema é que numa chuva pesada, inclinação de 1% não dá muita vazão, né? Não aguenta muita vazão e isso pode fazer com que você tenha que usar 2, 3 tubos para poder dar certo, tá? Então, vamos lá. 300 litros por minuto, ó. Se eu usar 2%, eu vou olhar aqui. 180 é abaixo de 300. Mas 400 já é acima de 300. Então, o 300 litros por minuto está por aqui, correto? Então, ó, se eu colocar 75, não atende. Se eu colocar 100, passa um pouquinho. Então, eu tenho que usar 100. Não posso usar abaixo. Então, se eu tenho 300 litros por minuto, eu tenho que usar um valor que seja acima de 300, que é, no caso aqui, ó, com 2%, qual é o tamanho, qual é o diâmetro? 100. Vamos dizer que o telhado fosse menor. Se o telhado fosse menor, eu ia fazer esse mesmo cálculo para encontrar a vazão do projeto. Eu iria vir nessa tabela, ver qual é a inclinação desse tubo que eu consigo fazer, e provavelmente ele iria dar abaixo de 180, porque 80 metros, por exemplo, ó, se eu fizer aqui com 80 metros quadrados, vezes 150 milímetros hora, dividido para 60. A vazão do projeto daria 200. Nesse caso aqui ainda passaria para 100 também. Vamos dizer que eu usasse 60. 150 vezes 60 metros quadrados, dividido para 60, agora sim, 150. Então, se eu tivesse aí uma laje, por exemplo, de 60 metros quadrados e eu tivesse que drenar ela, eu poderia usar um tubo de 75 e não um tubo de 100. É mais ou menos assim que você faz o Professor, cálculo, tá? Oi. esse 405 é o quê? A vazão em litros por minuto. No caso, o senhor comparou com 300? Lembra que a gente calculou 300 lá atrás? Naquele telhado? Pronto. Qual é o tubo, se eu for fazer só uma água, qual é o tubo que eu vou conseguir transportar essa água dessa drenagem com uma inclinação de 2%? Então, tem que ser um tubo que aguente 300
É um tubo que aguente 300 litros por minuto. E qual é No o tubo caso que aqui que aguenta, aguenta? né? Oi? No caso que aguenta de 300 é o valor que passa de 300. Exatamente. Não posso fazer a menos, não. No caso aqui, ó, 300 estaria aqui, entre o 180 e o 405. Então, eu tenho que usar o maior, entendeu? Sim. Então, a laje que daria para eu, a cobertura, que daria para usar 75 nessa configuração de intensidade de chuva, seria de 60 metros quadrados, para poder dar de 75. Acima disso, praticamente todos vão dar 100, ou seja, um tubo de 100. Ah, Paulo, e se eu tiver duas águas? Posso colocar dois de 75? Claro que pode. Porque se você tem 300, se você dividir igualmente essas águas, vai dar 150 litros por minuto em cada água, né? Em cada queda do telhado. Então, 150 está abaixo desses 188 aí. Então, o 150 estaria nesse ponto aqui, ó. E aí eu poderia usar o 75, um em cada lado. Deu para entender como é que faz o dimensionamento? Deu. Pronto. Então, basicamente, é essa formulazinha aqui, ó, que é uma divisão e uma multiplicação. Essa formulazinha aqui, tá? E essa tabela que está no nosso livro e na norma. Só isso. Agora, é claro, você tem que saber, você tem que ter o conhecimento de saber o que é uma intensidade de chuva, onde eu vou conseguir essa intensidade de chuva, tá? Histórica, no caso é na FUNSEMI, que você vai buscar os dados históricos, e nas faculdades você busca algum estudo sobre qual a quantidade de chuva que está caindo naquela região historicamente, tá? E você busca essa informação, ok? Essa vazão aqui foi aquela que a gente calculou, tá? No caso, 300. É a que a gente calculou, 300, viu? Bom, aí, pessoal, alguns critérios acerca de tipos de telhado e tipos de coleta desse telhado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, telhado com beiral, né? Aí tá um monte de água. Vocês estão vendo que a água, você não necessariamente precisa coletar toda a água da casa, porque nós vimos que a quantidade de água que você contribui para encher uma cisterna é muito rápida. É muito rápida. Então você não precisa ficar tendo uma preocupação de coletar toda a água do telhado, tá bom? Então aí um exemplo, uma casa de várias águas e nem todas elas estão coletando a água da chuva, tá bom? A coleta da água da chuva, se for com calha no beiral, ela realmente vai participar da arquitetura. Ela vai participar da composição arquitetônica. Então, você tem que realmente ver se o contexto, a base conceitual da volumetria dessa casa, do design da casa, realmente possibilita o uso de sistemas externos, tá? Tudo é uma questão de cultura, porque, por exemplo, casas com calhas na fachada são muito usadas nas arquiteturas americanas, principalmente em cidades do interior. Então, mas já aqui no Brasil é diferente. Aqui as pessoas trouxeram um conceito das capitais, né, dos grandes condomínios das capitais, para a nossa regionalidade, que são essas casas com platimbanda. Que a única platimbanda presente na nossa cultura arquitetônica é a platimbanda frontal dos casarões. E essa é uma influência desde os colonizadores, né, portugueses, que nós herdamos algumas influências, tá? Então, a única platimbanda que faz parte da nossa cultura é a frontal, porque tem aqueles casarões que tem duas águas, né, uma para frente e outra para trás, e que o telhado ele é escondido na frente da casa. Vocês devem estar imaginando aí o que é que eu estou falando, né? E aí muitas casas ali no centro, prédios ali no centro, utilizam esse tipo de influência ainda.
Agora, aquelas casas tipo cubo, né, dos condomínios de luxo, dessas casas que o pessoal faz, não é influência nossa, não, tá? Não é. Então, faz parte aí de uma cultura que é de fora, e a gente absorveu aqui. Beleza, todo mundo acha bonito, todo mundo quer fazer, né? Ó, então, esse tipo de telhado aqui, tá bom? Você tem aqui os elementos expostos na edificação, então você tem que realmente ter cuidado na hora de propor um telhado aparente para que você possa utilizar sistemas de drenagem. Bem, aí, gente, essa calha da frente, ó, ela tá aqui, ela não é captada, tá bom? Ela não está sendo reaproveitada, essa água, pelo menos não aparentemente. E aqui, ó, você tem um elemento, são correntes. Descendo aqui nos pontos de descida dessa calha, tem umas correntes. O que são essas correntes? Isso é um dissipador de energia, tá? A água, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é uma coisa de mecânica dos fluidos, mas a água, ela possui uma tensão superficial, que é um desequilíbrio superficial. É por causa dessa tensão superficial que quando você liga a torneira da sua cozinha e coloca uma colherzinha daquelas de doce, colherzinha de doce de leite, pequenininha, a parte de trás dela, da frente não, se botar da frente você se molha todo, mas se botar a parte de trás dela, bem perto assim do jato d'água, é como se o jato d'água puxasse a colher da sua mão. Isso é a tensão superficial da água puxando aquela superfície porque que ela entrou em contato. É por isso que alguns insetos andam na água, algumas aranhas andam na água, por causa da tensão superficial. Então, se você colocar uma corrente numa bica de uma descida d'água, a água ela vai escorrer pela corrente. E aí ela tem um freio natural, certo? Então ela tem um dissipador de energia porque vai frear essa água. Essa água não vai descer com força e quebrar o piso lá embaixo. Vocês sabem, né? Que a água, com o tempo, quebra até pedra, né? Se você deixar essa bica aí direto, caindo no piso lá, ela vai quebrar a cerâmica, vai afundar o piso e vai quebrar concreto, faz tudo. Com o tempo, essa água vai quebrar tudo, certo? Então, essas correntes, se vocês verem correntes em alguma descida d'água, são dissipadores de energia para não causar estrago lá embaixo, tá? Aqui alguns elementos da coberta, alguns arquitetos, alguns engenheiros, algumas bibliografias dão nomes diferentes para esses elementos, tá bom? Mas o importante mesmo é você saber o que é que ele faz, porque aí você utiliza um detalhamento e mostra o que é que aquele elemento faz na cobertura. Então, por exemplo, ó, a gente chama de cumieira a divisão superior de águas. Essa cumieira ela pode ser diferente ou igual ao telhado. Chapim é um elemento que fica em cima das alvenarias, tá? Protegendo elas. Ele é geralmente um pouquinho mais largo e tem um pingador para que a água não escorra pela parede. Ela pinga antes de encostar na parede e o chapim protege a parede, a parte de cima da parede, tá bom? O rufo é um elemento parecido com o chapim, mas de concreto também, ou então de metal, né? Metal é mais feio, mas de concreto dá para fazer um acabamento ainda. E ele é o encontro entre um telhado e uma parede, tá bom? Para evitar que a água entre aqui por debaixo do telhado. Então, debaixo não, pela lateral do telhado. Então, o telhado está vindo para cá, ó, o rufo ele esconde o final do telhado, tá bom? Isso aqui tem que ser revestido com algum elemento plástico, né? Com certa maleabilidade, com dilatação constante para aguentar aí dilatações térmicas. Tem o algeróis, o pessoal chama de algeróis, que é o limite do telhado. É bom fazer esse rejunte ou então parafusar algumas telhas, tipo essa daqui, parafusar ela, porque senão o vento leva, tá? Acreditem, o vento leva o telhado com facilidade. Outro tipo de drenagem seria a laje impermeabilizada que vocês tanto amam, tá? Só tenham cuidado, eu acho que eu comentei já com vocês, tenham cuidado com a laje impermeabilizada, usem somente quando necessário, tá bom? Porque a laje impermeabilizada precisa de manutenção. E o brasileiro, repitam comigo, não gosta de manutenção, tá bom?
Aqui é um sistema de uma casa muito, né? Muito interessante. Essa é uma casa que realmente tem um sistema hidráulico muito bem estruturado. Então vejam, vamos seguir a sequência aqui, ó. A água da chuva cai no telhado, passa aqui pela tubulação de coleta, vem para um filtro que vai realmente fazer essa função, filtrar a água, e uma cisterna. Essa cisterna, quando chega a água aqui, ela vai reservar, e aí com o sistema automático de bombas, vai interligar esse reservatório inferior com o reservatório superior. Esse conceito de reservatório inferior de reuso e reservatório superior de reuso é similar àquilo que a gente estudou lá em água fria, tá bom? Então você está levando essa água do chão, criando aqui um potencial hidráulico devido ao uso da gravidade. Ao chegar aqui, uma tubulação completamente independente vai encaminhar essa água por gravidade até os pontos de utilização. Quais são esses pontos de utilização? Vaso sanitário, máquina de lavar roupa, máquina de aguar o jardim ou lavar o carro, ou seja, itens que não necessitam de uma água realmente potável, tá bom? Então aqui, ó, o azul é a água de reutilização e o branco aqui, ó, nem tá dando para ver direito, mas o branco é o reservatório normal, que você vai usar, por exemplo, na pia do banheiro, porque você não vai escovar o dente com água de reuso, né? De aproveitamento de chuva. Cozinha são itens, vamos dizer assim, indispensáveis, e o chuveiro, né? E são itens indispensáveis de você utilizar a água pura, tá bom? Que vem da rua mesmo. E aqui, ó, nessa cisterna, o extravasor, né? Quando está muito cheia, ela vai para onde? Vai para a rede pública. Ou seja, se eu não for mais usar essa água, que realmente ela vai para a rua. Então aqui é uma eficiência, né, não? Bacana, você está usando aí inteligência para não deixar essa água sair da sua casa sem você utilizar ela de forma adequada. Utilizar ela 2 vezes, né? Por exemplo, muitas vezes você usa até 2 vezes aqui. Beleza? E aí, eu botei aqui nessa última. Oi, pode falar. Licença, esse reservatório azul é para uso de quê? É o reservatório de uso de reuso da água da chuva. Choveu, encheu o reservatório inferior, onde tem esse nome pescador aí, que na verdade é boia. E esse reservatório azul é um reservatório de reutilização da água da chuva. Tipo, para usar para lavar carro, aguar o gramado. Exato, exatamente. É. Então, somente coisas específicas que não tem problema você usar essa água um pouco, vamos dizer assim, não é poluída não, porque ela é uma água limpa, mas ela é com alguns contaminantes físicos, grãos de areia, alguma partícula suspensa. Você bota o filtro para diminuir isso, mas pode ser que passe. E aí eu tinha falado para vocês como é que eu faço o sistema para jogar fora a primeira água da chuva, sem ser um sistema muito caro, né? Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, ó. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um sistema que ele pode servir de 2 maneiras, tá? Você pode captar a água da chuva aqui e essa água já ir direto para uma cisterna, tá? Ou você pode deixar ele ligado nesse sistema aqui. E o que é que esse sistema faz? A água chega aqui, vai estar fechado para não ir lá para a cisterna, certo? Na primeira chuva, esses tubos vão estar todos secos. Então a água, ela vai ter que passar por aqui para poder entrar nesse tubo, ó. Ela vai ter que passar por aqui para poder entrar nesse tubo. Então o que vai acontecer? Só um momento. Essa água ela vai entrar nessas tubulações suja, né, com alguma sujeira que está lá no telhado, vai encher essas tubulações primeiramente, para só então elas ter o fluxo de saída depois que essa água ficar retida aqui. Ou seja, eu garanto que, vamos dizer que aqui acumule uns 500 litros. Eu garanto que os primeiros 500 litros que chove no período chuvoso não vá para a cisterna.
eles vão ser retidos aqui. E aí, posteriormente, eu abro a torneira, essa sujeira sai. E vai ter sujeira aqui, tá certo? Quem aqui ia perguntar? Onde é essa localidade? Que localidade? Assim, em relação a onde é essa casa, onde ela fica. Não, não sei. Isso aqui é só um elemento, é um exemplo de elemento montado naturalmente, vamos dizer assim, de forma bem barata, para você automaticamente não pegar a primeira água da chuva. Ele automaticamente retém, na verdade, ele retém a água da chuva que chove naquela primeira chuva. Então, por exemplo, eu não sei quando é que vai chover a primeira chuva do período chuvoso aqui em Juazeiro. Aí eu vou deixar essa água limpar o meu telhado, porque se ela é a primeira, ela vai limpar o telhado, vai limpar a sujeira de passarinho, folha e tudo mais. Eu vou deixar essa água aí para a cisterna que eu quero reutilizar, a água de lá? Não. Então eu faço esse sistema para que ele, já que eu não sei quando é que vai ter a primeira chuva, ele naturalmente já vai reter essa água e deixar passar somente uma água depois que o telhado já estiver mais limpo. Beleza? Ok. Bom, gente, vai ficar faltando aqui só a drenagem urbana, tá? Demorei um pouquinho, mas vai ficar faltando drenagem urbana. Mas aí, uma aula antes da prova, né? Lá na outra semana, eu faço isso com vocês. Eu faço a revisão na terça, mas na segunda-feira eu dou essa aula sobre drenagem urbana, beleza? E a prova não já é esse trabalho, não, professor? Não, não, tem um formuláriozinho. Esse trabalho já vai compor boa parte da nota. Mas é um formuláriozinho que você faz em 5 minutos, tá bom? Aqueles bem pequenininhos. Só para pegar alguns conceitos. Lembra que eu falei na aula? Mas esse trabalho já é a composição de boa parte da nota, tá bom? Senti a Então, decepção, na vale verdade. quanto? Oi? Então, esse trabalho vale quanto? Esse trabalho eu fiz aqui uma Valeu. separação, ele vai valer 6 pontos. Esse formulário que eu vou mostrar para você vai valer 2. E os trabalhos que a gente vem fazendo, né, algumas perguntas lá no Class, algumas besteirinhas vão valer mais 2 pontos, tá bom? Então tá bem dividido para que vocês não concentrem aí a nota apenas em um ponto. Eu estou diversificando bastante, que é para dar muita opção para vocês participarem, tá bom? Senti a decepção na voz de Joel nesse instante. Fique tranquilo, já vai dar tudo certo, mas não é coisa grande não, tá bom? Logo depois da Tá revisão, bom. aí você já resolve. Então, você já resolve boa parte aí da, do formulário só com a revisão, né? A revisão já vai dando ali as respostas, beleza? Beleza. Anaílis, prova é o formulário, tá bom? Prova online é o formulário, é como se fosse um trabalho. Você responde lá algumas perguntinhas, tipo, qual a pressão interna de um tubo de coleta de esgoto, né? Você vai dizer lá, mesma pressão atmosférica, porque é um conduto livre. Perguntinha tipo isso, tá bom? E a maioria de marcar. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Show de bola. Luca, eu vou deixar essa resposta dessa sua pergunta em aberto, porque é o seguinte, minha ideia é fazer a revisão e no mesmo dia já colocar esse formulário online, porque aí você já está fresco na cabeça e você vai resolver fresco. Então seria para a próxima semana, tá? Depois da aula de terça-feira. Entendeu? Porque terça-feira é onde eu vou fazer a revisão. Na segunda eu termino essa parte de drenagem urbana, terça é revisão, e aí na terça-feira eu libero esse formulário. Beleza? Essa figurinha aí significa o quê, Ju? É chorando, gritando, sorrindo. É um sorriso. Ah, graças a Deus. Você vai me explicando, que eu até agora eu só sei isso aqui, ó. Cadê? Até agora eu só sei isso aqui, ó.
Bom, só isso aí que eu sei. Gente, então boa noite para vocês. Para não variar, bota presente 10 segundos para sair, tá bom? Valendo. Eita, boa noite, boa noite.